Porque o jovem adolescente, ele não sabe ainda, tipo, sentar conosco e falar, olha mãe, eu não estou bem porque estou sentindo assim, porque eu penso assado, porque eu fui tentar fazer tal coisa e eu não consegui. Raridade, alguns conseguem, poucos conseguem. Isso vai depender da conexão e do vínculo certo entre a mãe e o filho, entre o pai e o filho. Aí sim será possível ele falar, olha, fiz isso e não deu certo, sem medo de ser julgado, criticado, castigado. Raridade é acontecer, e tenho visto isso nas minhas atuações com os grupos de mães, pais, com os pais e mães que estão dentro do PMJ também, essa questão de estabelecer esse vínculo, essa conexão de tal forma que o filho possa sim chegar e falar, olha, eu não sei, eu não consigo, eu estou nervoso, estou irritado, eu estou mal. Poder abrir, ter uma abertura livre com sua mãe e seu pai, porque essa dor na alma, nesses sentimentos, nesse não sei o que fazer, às vezes não sabe nem de que maneira expor em palavras. O adolescente não consegue muitas vezes expor em palavras o que exatamente está incomodando, doendo. Por isso que sentir essa dor na alma, passar pelas frustrações, passar por situações de decepção, são coisas que muitas vezes trazem sentimentos de derrota, um aniquilamento, algo que parece que suga a energia desse filho. E como mãe, como pai, é importante perceber isso. Perceber que essa dor é existente, é real. Eu costumo dizer que se a vida emocional, a área emocional nossa, de ser humano, sangrasse, a gente ia olhar numa rua assim e ia ver um monte de gente ensanguentada pela rua. E iríamos ver vários filhos adolescentes ensanguentados, porque está doendo. Então, se o sangue fosse a forma de expressão, se a gente pudesse ver essa emoção numa outra forma, falando aqui numa analogia, eu coloco essa analogia, se a gente pudesse ver se a dor na alma, nos sentimentos, sangrasse, a gente ia ver muitos filhos ensanguentados, porque iria apresentar que essa dor é real. Como é algo que a gente não vê, a gente não encosta, não é concreto no sentido de apalpar, então acaba sendo subestimada. E esse é um ponto que o filho adolescente vem nos dar sinais de que algo não vai bem. E a mãe, pai, que eu chamo de diamante, muito atento, atenta, vai enxergar esses sinais quando realmente valoriza essa sua postura de mãe e pai em entender, buscar entender o seu filho e lidar com o seu filho. Muitas mães e pais, quando eu faço pesquisas pelo meu trabalho, o que mais escuto é: mas eu não entendo isso, eu não entendo o que acontece com meu filho, por que ele faz tal comportamento, eu não entendo porque ele fica enfurnado naquele quarto, eu não entendo porque quando eu falo com ele não me escuta, ele vira as costas, é grosseiro, meu filho agressivo nas palavras, inacessível, está avesso com tudo, nem parece que é o filho que eu criei, que até outro dia na infância era ali doce, era alguém sensível, que se importava comigo, agora parece que a gente não serve pra mais nada, esse menino, essa menina, nem mais olha a gente nos olhos, nem mais quer estar conosco numa forma de alimentação, por exemplo, dentro de casa. Muitas coisas começam a acontecer, que essa questão existencial do adolescente vai se agravando por não conseguir colocar em palavras e dar sinais, e a mãe ou o pai não enxergar, não buscar entender isso, acaba passando batido, sendo subestimado. Jovem é assim mesmo, adolescente é assim mesmo. Então, tudo isso vai trazendo um reforço na dor que está acontecendo. E o jovem filho vai dando sinais, e isso vai se agravando, vai ficando até mais intenso, vai ficando as últimas consequências, e é triste saber disso, né? E os benefícios em entender, buscar ter esse entendimento desses sinais, é quando nós prestamos atenção a esses sinais, nós vamos ter a chance de, durante o período da adolescência, ajudar, educar, oferecer um refúgio, um suporte necessário para esse filho, uma relação de confiança para que esse adolescente aprenda muito mais sobre as suas próprias capacidades. Porque é isso, nós preparamos esse filho adolescente para ele lidar com a vida dele no modo saudável, do jeito certo, para que ele também saiba fazer os seus enfrentamentos, passar por situações frustrantes ou situações de alegria, situações desde tristeza até um momento legal, gostoso de conquista, que ele saiba passar pelas formas de administrar sua própria vida, que ele saiba se posicionar, que ele tenha atitudes
de bom caráter, de boa índole. Então, nós vamos ter a oportunidade de dar o suporte, o refúgio e direcionar esse filho no caminho certo. Qual é o caminho certo? Aquilo que é saudável, aquilo que traz consequências boas, positivas. Por exemplo, em situação escolar, eu tenho tempo de ajudar esse filho a ser aprovado, a recuperar uma nota, a melhorar um relacionamento com o professor, com as pessoas daquela comunidade escolar. Se eu percebo que há uma desavença numa situação familiar e eu percebo, busco entender, eu tenho oportunidade de ajudar meu filho a ter entendimento daquela situação, avaliar, enxergar os dois lados de uma certa situação, para que ele possa ponderar e ter aquela questão de escolha e de renúncia, da melhor atitude, da melhor decisão em como direcionar, comandar aquele momento ali daquele relacionamento familiar, por exemplo, ou entre amigos do social. Então, por aí a gente vai entendendo que quando eu busco entender, busco enxergar o meu filho, eu tenho oportunidades de colocar meu filho na ordem certa da vida, naqueles valores, naqueles princípios, tudo aquilo que você acredita que vai lhe orgulhar no seu filho. Porque cada família é única, cada família tem suas crenças, acredita em algumas coisas, são valores, são princípios de vida, são regras, há coisas que são flexíveis, há outras que não. Então, por exemplo, na minha casa, na minha família, na minha vida pessoal, eu acredito em algumas coisas dos meus valores espirituais. Há coisas que não são negociáveis e há coisas que são flexíveis. E eu preciso agir, ensinar isso para o meu filho, para que ele tenha consciência dessa verdade. No meio social, lugares, horários, tipos de pessoas, sem discriminar ninguém, mas sim observando as consequências positivas e as negativas, eu preciso trazer essa consciência para a vida do meu filho, para que ele entenda, como aconteceu muitas vezes durante a adolescência do meu filho, ele estar, por exemplo, numa festa de aniversário ou num barzinho junto de amigos, e por eu ter preparado o meu filho para aquela ocasião, ele soube que era o momento de ir embora e mãe, vem me buscar. Como já aconteceu hoje mesmo, conversando com uma mãe, eu citei esse exemplo. Meu filho estava também durante a adolescência numa certa festa de aniversário, num certo condomínio, lá na pracinha era o aniversário e eu já fiz a orientação, sabendo de alguns sinais de situações que poderiam acontecer, sabendo que meu filho também tinha ali na época uma postura, né, geniosa, meio bravinho em algumas coisas. Guilherme sempre foi muito persistente, muito ali, eu sou dono de mim, eu sei, eu faço, eu aconteço, porque eu já sou grande. Então, sempre preparei meu filho para circunstâncias adversas, porque sabia dessa autoconfiança ao extremo, sempre o excesso. E por isso ele era muito persistente, então eu tinha que prepará-lo também para enxergar coisas que ele não enxergava, porque eu, como mãe, enxergava no lugar dele, porque justamente a adulta sou eu, o adolescente era ele na época. Hoje Guilherme tem 23 anos, eu estou falando aqui de uma época que tinha por volta de 14 a 15 anos, e que nessa pracinha onde estava no aniversário, tinha foco de droga, e a festa de aniversário seria justamente ali. Então, eu disse, olha, quero você onde tem adultos e lugar claro. Se os seus colegas, esse que é usuário de droga, te chamar lá para o escurinho, lá para determinado lugar, você vai dizer que já está na hora de ir embora. Então, preparando o meu filho, porque sabendo já de antemão que esse convite viria. E claro que veio o convite para ir para o escurinho, para ter uns amassos, né, com as meninas, e também para uso de droga naquela festa, naquela época. Então, eu tive a oportunidade de saber perceber sinais levíssimos pela forma de conduta do meu filho e trazer ali uma proteção para ele, prepará-lo para que ele tivesse uma atitude e uma posição perante as pessoas e se livrasse de algum mal na vida dele. E isso faz toda a diferença. E eu estou dizendo aqui de algo levíssimo, levíssimo, só de uma percepção de algo no termômetro um pouquinho além dessa. É importante que o filho tenha autoconfiança, sim,
mas quando ela é elevada ao extremo, o filho também pode se perder, porque ele pode achar que nunca dá nada errado, que nunca tem nada tem problema, que só... Inclusive ele falava, nossa, mãe, mas você vê problema em tudo, né? Todo lugar você acha que vai dar um problema, você acha que eu vou morrer, né, em algum lugar, né, mãe? Ele me dizia isso. Eu não acho que você vai morrer, mas eu acredito que talvez eu possa deixar você em riscos de morrer alguma coisa legal na sua vida, como, por exemplo, sua autoconfiança, que é além do limite. Eu preciso dizer para você a realidade, tirar você das nuvens e colocar o pezinho no chão, meu filho, para você enxergar o que é real, o que é verdadeiro, o que de fato existe. Porque a hora que acontecer isso, eu não estarei lá. Você vai estar sozinho e você vai se posicionar. Não sou eu falar por você. Eu não estarei lá quando era criança, eu estava. Agora eu não estou mais. Agora, muitas vezes, você fica longe dos meus olhos. Eu lhe preparo para os momentos em que você não está junto de mim. E, aliás, nessa etapa, o filho fica muito mais longe da presença física de sua mãe e de seu pai do que próximo. Então, nós temos a missão como mãe e pai, ensinar, preparar esse filho para esses momentos em que ele não está debaixo dos seus olhos, porque agora é com ele. Então, a gente vai para a parte prática da educação. Educar um filho adolescente é trabalhoso. É um suador, não é fácil, não. Não é algo, sabe? A gente tem que, com ações simples, tornar-se difícil e mais fácil. Mas é desafiador, é difícil. Não é fácil, mas precisamos ter as ações certas para tornar-se difícil em fácil. Eu sempre falo isso e reforço que fica muito mais fácil quando você realmente busca esse entendimento para saber como lidar com o filho.